Olha, quarta-feira passada, o mundo chorou a morte de um empresário agressivo nos negócios, delicado nas ideias. Steve Jobs, visionário que mudou o mundo, criando produtos inovadores que fazem parte hoje do nosso dia a dia. O biógrafo dele disse que no panteão da história, Steve Jobs estará ao lado de Thomas Edison e Henry Ford. Ele combinou poesia e matemática, deu alma às máquinas. E por causa dele, ficou mais fácil conquistar o mundo. O Fantástico de hoje conta a surpreendente trajetória desse homem a partir de um discurso que ele proferiu em 2005, já doente, como paraninfo dos formandos da Universidade Stanford, nos Estados Unidos. Estou honrado de estar aqui na formatura de uma das melhores universidades do mundo. Verdade seja dita, nunca me formei numa universidade. Isso aqui é o mais perto que cheguei de uma formatura. Hoje eu queria contar 3 histórias da minha vida. Só isso, nada demais. Só 3 histórias. São histórias que vêm influenciando gente de todo tipo no mundo inteiro. E claro, aqui na Universidade de Stanford, o discurso de Steve Jobs virou um marco. Gabriel Benarros, 22 anos, brasileiro de Manaus, aluno de Stanford, conta que assistir ao discurso de Steve Jobs é matéria obrigatória para quem quer entrar no clima da universidade. Toda vez que entra uma nova leva de alunos, de calouros, o discurso é reassistido. A gente dá para ver nos canais que a popularidade sobe todo ano. Minha mãe biológica era uma jovem universitária solteira que decidiu me dar para a adoção. Ela queria muito que eu fosse adotado por pessoas que tivessem diploma universitário. Steve Jobs nasceu em 1955 aqui em São Francisco. Os pais eram do estado de Wisconsin e a mãe veio sozinha para cá, aqui para a Califórnia, para ter o filho. Depois entregou o garoto para a adoção. Os pais adotivos, Paul e Clara Jobs, não tinham formação universitária. Paul era metalúrgico. E foi assim que Steve Jobs aprendeu a mexer com ferramentas com eletrônica. 17 anos mais tarde, fui para a faculdade. Todas as economias dos meus pais, que eram de classe média, seriam usadas para pagar as mensalidades. Abandonei a Universidade Reed depois de 6 meses, mas fiquei enrolando por mais 18 meses antes de sair de lá. Nesses 18 meses, Steve Jobs fez aula de caligrafia e tipografia. Dormia de favor no chão de quartos de amigos. Comia de graça num templo Hare Krishna para economizar dinheiro. Foi à Índia, experimentou LSD, conheceu o budismo. De volta aos Estados Unidos, aqui na Califórnia, passou a ter aulas com o fundador deste templo budista. 10 anos mais tarde, quando estávamos criando o primeiro computador Macintosh, tudo isso me veio à cabeça. Usamos tudo no Mac. Se eu nunca tivesse largado o curso, nunca teria frequentado as aulas de caligrafia. E os computadores talvez não tivessem a maravilhosa tipografia que eles têm. Olhando para frente, você não consegue conectar os fatos. Você só liga as pontas quando olha para trás. Então vocês têm que acreditar que de algum jeito os pontos vão se conectar no futuro. E isso vai fazer toda a diferença. Agora, o que você diria de um homem que consegue ser demitido da própria empresa? Esse foi Steve Jobs, uma mistura de artista, empresário, engenheiro, todos geniais. Ele passou as últimas 3 décadas surpreendendo o mundo com a sua criatividade e ousadia. Tive sorte porque descobri bem cedo o que eu amava fazer. O Oz e eu começamos na garagem dos meus pais, quando eu tinha 20 anos. O Oz é Steve Wozniak, amigo de escola que ele conheceu ainda no colegial. A garagem é esta aqui, uma casa simples para os padrões americanos. Lá dentro, Steve Jobs desmontava e montava equipamentos eletrônicos para descobrir como eles funcionavam. E junto com o amigo Oz, vendeu uma calculadora e uma Kombi para ajudar a fundar a Apple. Ele tinha 20 anos e logo depois, aos 23, virou pai. Num relacionamento com Chris Ann Brennan, teve uma filha, Lisa Brennan Jobs. Steve custou a reconhecer a paternidade. Já na vida profissional, os negócios prosperavam. Tínhamos acabado de lançar nossa maior criação, o Macintosh, 1 ano antes. E aí fui demitido.
Isso foi aproximadamente no meio da década de 80. Steve Jobs tinha 30 anos. Era considerado um chefe duro, exigente, e a empresa passava por dificuldades. Por isso foi contratado um executivo bem-sucedido, John Sculley, contratado pelo próprio Steve Jobs. Na disputa de poder entre os dois, Sculley levou a melhor e conseguiu o apoio do Conselho de Administração da Apple. Assim, Steve Jobs foi demitido. O que tinha sido o foco de toda a minha vida adulta tinha ido embora e foi devastador. E Steve Jobs pensou em fazer muita coisa. Deixar a cidade tranquila de Cupertino, aqui na Califórnia, para entrar no mundo da política, virar astronauta. Mas devagarzinho comecei a me dar conta de que ainda adorava o que eu fazia. Eu tinha sido rejeitado, mas continuava apaixonado. Aí decidi começar de novo. O peso de ser bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser iniciante de novo, com menos certeza sobre tudo. Jobs ficou 12 anos fora da Apple. A empresa entrou em declínio. Nesse período, ele criou a Next, uma companhia também voltada para a informática, e a Pixar, responsável por filmes de animação de enorme sucesso, como Toy Story. Só que em 1996, aconteceu uma coisa que nem Steve Jobs imaginava. Numa reviravolta incrível, a Apple acabou comprando a Next. Eu voltei para a Apple e a tecnologia que desenvolvemos na Next está no coração do atual renascimento da Apple. Estou convencido de que a única coisa que me fez seguir adiante foi o amor pelo que eu fazia. Vocês têm que descobrir o que vocês amam. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que se faz. Agora vamos voltar a falar de Steve Jobs, que morreu esta semana. Quem o conheceu diz que ele sempre foi obsessivo por mudanças. E a coragem de correr riscos ficou ainda maior depois que ele soube que tinha uma doença incurável. Quando eu tinha 17 anos, li uma frase mais ou menos assim: se você viver cada dia como se fosse o último, com certeza um dia você vai estar certo. Isso me marcou. E desde então, nos últimos 33 anos, eu me olho no espelho todas as manhãs e me pergunto: se hoje fosse o meu último dia, eu ia gostar de fazer o que eu vou fazer hoje? Ele fez computadores pessoais cada vez mais velozes e mais finos. Mudou a maneira de comprar e ouvir música. Transformou os telefones celulares em super máquinas da comunicação. E levava uma vida reservada com a esposa Lori, com quem teve 3 filhos. Lembrar que vou morrer em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas da vida. Há cerca de um ano fui diagnosticado com câncer. Fiz um exame às 7h30 da manhã e ele mostrou um tumor no meu pâncreas. Eu nem sabia o que era pâncreas. Os médicos me disseram que aquilo era quase com certeza um tipo de câncer incurável e que eu não deveria viver mais que 3 ou 6 meses. Steve Jobs viveu mais do que os poucos meses dados pelos médicos. Só que nos eventos de apresentação de produtos da Apple, muitos aconteceram aqui nesse centro de convenções em São Francisco, era possível ver o avanço da doença, um corpo cada vez mais franzino e Steve Jobs sempre vestindo camiseta preta, jeans e tênis. Depois que passei por isso, agora eu posso dizer com mais certeza do que quando a morte era só um conceito importante, mas apenas abstrato. Ninguém quer morrer. O câncer se agravou. Numa tentativa de encontrar a cura, Steve Jobs decidiu fazer um transplante de fígado. Ele foi obrigado a deixar temporariamente a empresa. Isso foi em 2009. Nessa época apareceu o pai biológico. Abdul Fattah John Jandali, que hoje é gerente de um cassino no interior de Nevada, nos Estados Unidos, deu uma entrevista dizendo que gostaria de tomar um café com o filho. O encontro não aconteceu. Mas Steve Jobs conheceu a irmã biológica. Mona Jandali Simpson é uma escritora bem-sucedida e chegou a escrever um livro em homenagem ao irmão com o título Qualquer Lugar Menos Aqui. A morte é o destino que todos nós compartilhamos. E é assim que deve ser. Porque muito provavelmente a morte é a melhor invenção da vida. É o agente de mudança da vida. Ela limpa o espaço do velho para abrir caminho para o novo. Ele ainda teve forças para mais uma revolução, a dos tablets.
Desde 2010 foram vendidos 29 milhões de iPads. A concorrência tentou correr atrás com produtos semelhantes, mas o tablet da Apple chegou a ter 80% da fatia desse mercado. Nesse momento, vocês são o novo. Mas um dia, não muito distante, aos poucos vocês vão se tornar o velho e vão ser substituídos. Desculpe ser tão dramático, mas é a verdade. No fim de agosto deste ano, Steve Jobs renunciou ao cargo de diretor executivo da Apple. Disse que não tinha mais como cumprir os deveres e as expectativas. Nomeou um sucessor e afirmou que os dias mais brilhantes e inovadores da empresa ainda estariam por vir. A gente encerra a edição de hoje com os conselhos inspiradores do homem que, com as suas criações, mexeu com a história do mundo. Que essa semana seja tomada por ideias geniais, boas ideias, iluminadas. Tchau. Boa ideia, Zeca Camargo. Tchau. Quando eu era pequeno, existia um almanaque incrível chamado O Catálogo do Mundo Todo, que foi uma das bíblias da minha geração. Isso foi no final dos anos 60, antes dos computadores e dos programas de paginação. Então tudo era feito com máquinas de escrever, tesouras e câmeras Polaroid. Na contracapa da última edição tinha uma foto de uma estrada do interior, do tipo em que você poderia estar pedindo carona se fosse aventureiro. E as palavras: continue sedento, continue ingênuo. Foi a mensagem de despedida deles. Continue sedento. Continue ingênuo. E eu sempre desejei isso para mim. E agora, quando vocês se formam para começar o novo, é o que eu desejo a vocês. Continue sedentos. Continue ingênuos. Muito obrigado a todos. Nos últimos anos, Steve Jobs passou boa parte do tempo nesta casa, aqui em Palo Alto, na Califórnia. Hoje, as homenagens do mundo inteiro, inclusive do Brasil, se misturam aos pés de maçã, fruta símbolo da Apple, plantados no jardim da casa. Durante um bom tempo, em longas entrevistas ali dentro ou em passeios pela região, Steve Jobs contou ao escritor Walter Isaacson toda a sua vida. Ao concluir o livro, o biógrafo perguntou para Steve Jobs por que ele, uma pessoa tão reservada, resolvera abrir toda a sua história. Steve Jobs respondeu assim: eu queria que meus filhos me conhecessem. Eu nem sempre estava presente e queria que eles soubessem o porquê disso e entendessem o que fiz.